queria começar agradecendo, né, tanto o convite para fazer essa fala, quanto a ótima recepção que eu tive aqui em Belém. Estou adorando a cidade, estou realmente apaixonada. A comida é maravilhosa, tenho que dizer isso também. Então, bom, em primeiro lugar, agradecer mesmo, né, por poder participar do evento. Agradecer também à FENAFISCO, né, que oportunizou esse estudo que eu vou apresentar aqui, e ao Juliano por ter me convidado para esse estudo, para esse trabalho. Tá. Tá melhor? Pronto, tá. Bom, então, eu sou economista de formação e estou terminando meu doutorado em História, vou defender semana que vem. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande pelo estudo sobre dívida. Eu trabalho no doutorado com a questão da dívida pública. E aí, com o Juliano, eu comecei a trabalhar a questão da dívida ativa. Né? Estudo dívida por vários vieses, até antropologia, e, enfim, sempre com os dois pés na economia, porque é o que, né, está ligado à minha formação. Mas esse trabalho que eu vou apresentar, então, ele está relacionado ao Atlas da Dívida Ativa, que nós desenvolvemos junto à FENAFISCO, né, coordenado pelo Juliano Giassi Goulart. E esse Atlas nós desenvolvemos coletando os dados dos 1.000 maiores... A nossa intenção era conseguir os dados dos 1.000 maiores devedores de dívida ativa de cada estado brasileiro. Infelizmente, não conseguimos de todos os estados. Né? Conseguimos de 17 estados, sendo que 14 deles nós conseguimos a lista dos 14 maiores... Não, 14 estados nós conseguimos a lista dos 1.000 maiores devedores, que é o que está marcado em verde no mapa do Brasil que está aparecendo ali. Depois, São Paulo, nós temos a lista dos 500 maiores devedores, e depois, Tocantins e Sergipe, as listas dos 100 maiores devedores. Bom, então, para conseguir esses dados, alguns estados disponibilizam nos sites, né, principalmente da Secretaria da Fazenda. E o Pará é um desses 7 estados que disponibiliza esses dados, o que é ótimo, né? Foram um dos primeiros estados que a gente conseguiu analisar. Além do Pará, tem também Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, que disponibilizam esses dados online. Depois, Sergipe coloca uma lista dos 100 maiores devedores no balanço anual do Estado. Daí nós conseguimos esse relatório e também, né, conseguimos esses dados desse balanço. E os 9 demais estados que nós temos os dados, esses dados foram enviados para nós, né, para a FENAFISCO e repassados a nós, depois de um pedido que a FENAFISCO fez através de um ofício. E aí esses estados nos enviaram os dados. Os demais estados não responderam ao ofício, ou por alguma razão não disponibilizaram os dados, então nós trabalhamos com esses 17 estados. Bom, então, o nosso olhar sobre esse estudo e sobre esse tema, ele está bastante relacionado o que a gente queria fazer era uma análise estrutural, né, a partir desses dados. Fazer uma análise estrutural do comportamento da dívida ativa nos estados brasileiros. E aí, o Juliano já falou um pouco sobre isso antes, né, na relação entre dívida pública e dívida ativa, que a questão é que se discute muito sobre dívida pública e se discute pouco sobre dívida ativa. A gente fala de dívida pública pensando principalmente nas despesas, né, como vai pagar as despesas com juros, só que a gente fala pouco da questão da dívida ativa, que é justamente o lado oposto, né, dessa questão, que é de receitas. Pensar como os estados podem aumentar suas receitas através da cobrança da dívida ativa. Então, nenhum dos dois, nem dívida pública, nem dívida ativa, são um problema em si mesmo. A dívida pública é uma maneira importante, né, é um desenvolvimento importante na história dos estados para a captação de recursos. Agora, a dívida ativa também é importante no sentido de que é uma forma de o Estado também captar recursos, né, e fazer o registro desses créditos que as empresas e as pessoas físicas deveriam ter pago e, não, né, por alguma razão, não pagaram, ou multas, enfim. Então, são duas questões, dívida pública e dívida ativa, que a gente não pode demonizar, né? A gente tem que, na verdade, olhar que são importantes mecanismos do Estado
e a gente tem que ver como faz para que isso seja, para que tanto a dívida pública e a dívida ativa sejam utilizadas pelos estados, pelos governos, de uma forma mais favorável à maior parte da sociedade, né? Essa é a questão. E aí, como a gente pegou essas listas dos maiores devedores, um ponto muito importante desse estudo foi justamente de analisar a concentração da dívida em grandes empresas. Porque nós temos, então, para cada estado, pelo menos 100, né, mas na maioria dos estados, a lista dos 1.000 maiores devedores. Mas a gente percebe que existe uma concentração muito grande de dívida ativa em grandes empresas. E essa é uma diferença crucial, né, nesse estudo que a gente está fazendo. E, analisando, então, essa parte, pensando principalmente nessa questão da concentração da dívida ativa em grandes empresas, né, dos estoques de dívida ativa em grandes empresas, nós temos que pensar e ter em mente que elas fazem, né, essa dívida e a forma com que as grandes empresas acumulam dívida ativa tem a ver com as relações de poder que essas empresas, né, conseguem realizar. A gente viu o documentário, por exemplo, que foi passado, né, sobre a questão da mineração, mostrando como a Vale age, mostrando como as estratégias que a empresa cria para desarticular até a população em relação às reclamações, né, que a população tem com relação à empresa. Bom, essa é só uma forma de as empresas agirem, né? Existem muitas relações políticas, mesmo a questão econômica. Só grandes empresas com grande estrutura jurídica, essas grandes empresas é que conseguem acumular um grande estoque de dívida ativa sem ter grandes problemas, né, enfim, no funcionamento da própria empresa. Empresas menores já não têm essa capacidade toda, muito menos de fazer planejamento tributário, né? Isso é uma questão mais de empresas maiores. Ao mesmo tempo, existe toda uma relação que é importante a gente ter em conta, que é o fato dessas grandes empresas gerarem emprego, e de como emprego e renda, né? E como isso, às vezes, é utilizado para negociação com os estados, né? Utilizado no sentido até de despenalizar esse erro, né? Esse erro não, mas essa estratégia de acumulação de capital que as empresas têm através da dívida ativa. Uma das formas de negociar, claro, é argumentando que está gerando emprego, está gerando renda, os estados estão em disputa, né, porque precisam daquela empresa no estado. Então, tudo isso caracteriza as relações de poder que a gente precisa ter em conta na hora de analisar os estoques de dívida ativa. E outra questão que é importante também é pensar como essas grandes empresas, na concorrência com empresas menores, elas também saem ganhando. Então, tudo favorece a concentração de capital nessas maiores empresas. O Juliano falou antes daquela frase que acho que era do Beluso, que você falou, que o capitalismo é para poucos, né? E eu escutei muito isso na graduação com o meu professor, que foi aluno dele também. Capitalismo é para poucos, então existe uma grande concentração não só de renda, de riqueza, mas também de poder nessas grandes empresas. E é isso que a gente está levando em conta no estudo. Bom, antes de passar para essa parte da concentração de dívida ativa nas grandes empresas, eu queria só fazer um parênteses, que foi muito interessante que a gente lançou esse Atlas no FIT, em São Paulo, em outubro. E aí, durante o evento, foi feita uma entrevista com o Juliano, acho que o Charles também participou, né? Que foi na BBC. E eles fizeram uma reportagem sobre isso e divulgaram. Na época, eu já fiquei, né? Foram várias replicações dessa entrevista, dessa matéria. Mas um momento que assim me deixou mais agitada foi quando eu vi que saiu no Instagram. Porque no Instagram a gente consegue analisar os comentários, né, das pessoas. O que as pessoas acham? E foi muito interessante, porque essa publicação da BBC no Instagram deu, acho que quase 50 mil curtidas. Então, mais de 50 mil pessoas que viram, né? Enfim, acho que foram 48 mil, eu perdi aqui. E foi mais de 1.200 comentários. Então, foi muito interessante também poder analisar esses comentários, porque é uma forma da gente poder ver como que as pessoas entendem essa questão, né? Como as pessoas estão recebendo esse trabalho que a gente está fazendo, como as pessoas compreendem a questão da dívida ativa, olhando principalmente para essa reportagem.
Eu separei alguns comentários assim que eu achei curioso, mas a maioria estava relacionada assim, como tem o que foi apresentado pela BBC foi a lista das 10 maiores empresas de devedores de dívida ativa dos estados. Entre elas estava a TIM, a Vivo. Então, o que as pessoas comentam muito é: se eu devo um boleto para a Vivo me liga de manhã cedo. Se eu devo um boleto para a TIM já me liga. E essas mesmas empresas têm esse acúmulo de dívida com os estados e é como se ninguém fizesse nada. É isso que as pessoas meio que vão analisando. Então, a maioria dos comentários, sem dúvida, era nesse sentido. Assim. O que teve tem alguns comentários que são diferentes e que eu achei muito interessante, porque as pessoas vão debatendo. Mesmo que debatendo no Instagram, mesmo que não tenha muita profundidade analítica, mas é como a gente vê alguma recepção. Então, teve pessoas que disseram, por exemplo, se esse valor da dívida ativa acumulada fosse investido na educação, na saúde ou outras áreas afins, seria uma boa. Mas, no Brasil, é distribuído entre os deputados. Então, quer dizer, a forma com que a gente vai tratar esse problema, a gente precisa ter em conta a forma com que as pessoas estão analisando esse trabalho que a gente está fazendo e as questões que elas colocam para que a gente responda também. Porque isso aqui também demonstra uma descrença no Estado, uma descrença na política que a gente sabe que é muito comum no Brasil, que a gente precisa discutir também, no sentido de fazer as pessoas acreditarem que tem muitas pessoas aqui trabalhando para que o Estado funcione da forma mais justa e equitativa possível. Bom, mas vou passar. Tem muitos comentários bons, mas não dá para falar só disso. Bom, então, tratando da concentração da dívida ativa nas grandes empresas, esse quadro, que não vai, até que dá para ver os números um pouco, mas não importa muito, eu só queria mostrar para vocês como que a gente tabulou esses dados. Aí a gente fez um quadro, colocando os estados em ordem dos maiores estoques de dívida ativa. E aí a gente tem, em primeiro lugar, São Paulo, que, mesmo tendo apresentado apenas os 500 maiores devedores, ainda assim o estoque é o maior desses 17 estados que nós analisamos. E aí depois vem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e o Pará em sexto lugar, no estoque de dívida ativa. E aí, nas colunas, nós temos o valor dos 10 maiores devedores, os 25, 50, 100, 500 e os 1.000 maiores devedores. Porque essa foi a forma que a gente analisou também, que a gente encontrou de analisar a concentração da dívida ativa nas grandes empresas. Aqui a gente tem os dados do Pará. Eu destaquei daquela tabela e coloquei aqui porque fica mais fácil de observar. Então, o estoque de dívida ativa desses 1.000 maiores devedores do Pará está em 21 bilhões 712 milhões. E desses 21 bilhões, 7 bilhões 804 estão entre apenas 10 empresas. Os 10 maiores devedores do estado do Pará têm toda essa concentração do estoque entre os 1.000. E aí depois a gente tem o valor ali dos 25 maiores, os 50 maiores, os 100 e os 500. No gráfico, fica um pouco melhor da gente observar. Naquele primeiro gráfico, em vermelho, nós temos ali a participação do montante da dívida ativa dos 10 maiores devedores. Isso a gente está analisando os 17 estados que nós consideramos no estudo. Não, na verdade, não é nem os 17, aqui nós utilizamos os 14, que tem os 1.000 maiores devedores. Excluímos ali os estados que possuem menos dados. Então, nesse caso, os 10 maiores devedores concentram 23% do estoque da dívida ativa, considerando, então, os 14 estados com 1.000 maiores devedores. Aí, analisando estado a estado, o estado que tem a maior concentração é Rondônia, que tem que os 10 maiores estados concentram 45% do estoque de dívida ativa dentre os 1.000, dentre os 1.000 maiores. E, em segundo lugar, está o Pará, que as 10 maiores empresas, os 10 maiores registros de dívida ativa, concentram 36% desse estoque dos 1.000 maiores do Pará. Então, é um dado bastante alarmante, porque se conseguisse resolver se conseguisse recuperar parte dos créditos que essas 10 empresas possuem, já daria um montante bastante significativo. Aqui nós temos aqueles mesmos dados que eu mostrei anteriormente na tabela,
Aqui nós temos mostrando nos gráficos, né? Mostrando como os 25 maiores devedores do Pará concentram 45% da dívida ativa. Depois, analisando os 50 maiores, chega a 53%. Analisando os 100 maiores, chegamos a 62%. E depois, analisando os 500 maiores estados dentre os 1.000, temos 88%. Então, quer dizer, metade, né? Metade desses dados concentram 88% de todo o estoque desses 1.000 maiores. Então, se a gente pegar agora, eu vou desdobrar um pouco para a gente analisar que empresas são essas, né, os maiores devedores do Pará. O Juliano já apresentou a lista anteriormente. Eu vou passar rapidamente aqui, porque, na verdade, o nosso estudo se concentrou nos 3 maiores, né, nesse primeiro momento. Mas aqui nós temos, em primeiro lugar, a Serpasa, em segundo lugar, a Vale, que já foi bastante discutida no evento também, em terceiro lugar, a Ambev. E aí nós analisamos, nesse estudo da dívida ativa, nós fizemos uma parte do trabalho dedicada aos barões da dívida, que são as empresas privadas que acumulam, né, grande estoque de dívida ativa. Eu vou focar nesses 3 primeiros, tem bastante tempo, mas vou focar nesses 3 primeiros, que é os casos que a gente analisou mais profundamente. Bom, em primeiro lugar, então, está a Serpasa. E aí, o que esse mapa está mostrando é que a Serpasa, que tem a bolinha roxa, eu marquei ela só ali no Pará, porque ela realmente só deve no estado do Pará. Mas, se nós analisarmos a Vale já tem dívida. Eu acho que ele desconfigurou. Mas tem dívida também em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Então, já são 4 estados brasileiros, né, desses que a gente conseguiu analisar. E depois a Ambev tem em 3 estados brasileiros, além do Pará. Então, a gente pode perceber que é uma prática da empresa essa concentração de dívida ativa, porque não é um valor irrisório, são valores bastante altos e que estão constando em vários estados brasileiros. Mas, quando nós analisamos essas listas dos maiores devedores, tem uma questão importante, que não aparece só um registro da Ambev, por exemplo. Então, em primeiro lugar, a gente tem como devedor a Serpasa. A Serpasa não tem outro registro na lista dos 1.000 maiores do Pará. Mas, se nós analisarmos a Ambev aparece várias vezes. Então, a gente soma aquele registro que está ali em terceiro lugar, a gente vai somar com os outros registros que aparecem. Então, as dívidas dessas empresas, da Ambev, principalmente, e da Vale, que são os casos que a gente analisou mais profundamente, são ainda maiores do que esses dados que eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui, nós temos uma tabela mostrando as 7 maiores empresas devedoras no ranking das 3 maiores. O que nós fizemos nessa parte do estudo? Nós separamos as 3 empresas maiores devedoras em cada estado brasileiro. E aí, dessas empresas, separamos as 7 maiores, que tinham maior estoque de dívida ativa. E aí, nós percebemos que, por exemplo, a Petrobras, que é uma empresa pública e que não entra como mista, né, uma empresa de economia mista, mas ela não entra no estudo dos barões da dívida porque a gente tem que dar um outro tratamento para uma empresa que tem um interesse nacional, né, que é também de patrimônio público. Então, a Petrobras tem um outro tratamento, mas aqui as outras 6 empresas, nós podemos ver tanto o estoque altíssimo de dívida ativa de cada uma delas, e aqui cada uma tem, no mínimo, 3 bilhões em dívida ativa, e distribuída em mais de um estado. Ali a gente está analisando a Ambev e está aparecendo só 3 estados, que são Minas Gerais, Pará e Paraíba, mas porque são os 3 estados em que ela aparece nas 3 primeiras colocações, né, de dívida ativa, nesse ranking. Nessa segunda tabela, nós temos, então, analisando os 100 maiores devedores, e aí nós utilizamos os 100 para incorporar os dados de Sergipe e Tocantins na análise. Dentre os 100 maiores devedores, como eu disse para vocês, acontece que uma mesma empresa ela pode ter mais de um registro. Então, a Ambev, por exemplo, ela tem 19 registros de dívida ativa entre os 100 maiores devedores, entre esses 17 estados que nós analisamos. Em primeiro lugar, a Petrobras. Em segundo lugar, a refinaria de Manguinhos, que deve em 3 estados, ou pelo menos possui 3 registros. A Telefônica, que possui 9 registros.
Então, ao todo, essas empresas, essas 9 empresas, têm 65 ocorrências de registros de dívida ativa nos estados, nesses 17 estados, e chegam a acumular quase 20% do estoque total, analisando essas 100 maiores empresas dos 17 estados. Aqui eu trouxe, então, todos os registros da Vale no estado do Pará, dentre a lista dos 1.000 maiores devedores do estado do Pará. Então, a gente percebe que tem, além daquele registro, né, em segundo lugar, né, o segundo maior registro de dívida ativa, a empresa ainda possui outros dados que mostram que acumula mais de 1.720 bilhões em dívida ativa com o Pará. Então, é mais do que aquele 1,4 bilhão que eu mostrei para vocês anteriormente, né? E aqui temos o caso da Ambev também, que tem vários registros no estado, nessa lista dos 1.000 maiores, e que, mais do que esses 585 milhões que ela acumula naquela colocação de terceiro maior devedor do estado, ela chega a acumular 1,371 bilhões de reais em dívida ativa no estado do Pará. Então, a Ambev e a Vale acabam sendo o segundo e terceiro lugar, mas as duas demonstram que tem mais de 1 bilhão de dívida ativa, além da Serpasa, que tem mais de 3 bilhões. Então, aqui a gente tem esses dados atualizados, né? Diferente daquela tabela que eu mostrei, dos dados que eu mostrei anteriormente para vocês, aqui a gente já soma todos os registros da Vale, nesses dados do Pará, e todos os registros da Ambev. Então, analisando só essas 3 empresas, dentre o estoque das 1.000 maiores empresas devedoras do estado, nós temos que elas acumulam 30% desse estoque total. Então, por que essas grandes empresas estão devendo tanto, né? Tem uma dívida tão alta com o Estado? Será que é falta de dinheiro? Será que não tem como pagar? A gente sabe que não é isso, né? Tem essas relações de poder que eu já tratei um pouco. Bom, analisando, então, só as cervejarias, porque, no fim, dentre as 3 maiores, temos 2 cervejarias, a Serpasa e a Ambev. A gente estava conversando, o Juliano me disse que a Ambev, que a Serpasa já faz parte da Ambev. Eu não consegui confirmar isso, pelos dados até onde eu tinha visto, eles tinham algumas relações, assim, né? Mas eu não entendi se ela foi realmente incorporada totalmente pela Ambev, isso que eu não entendi. Mas, de qualquer forma, o que foi possível observar nesses últimos tempos são diversas reportagens com relação à Serpasa, de vários escândalos de corrupção que a empresa já teve ao longo da história aqui no Pará. Um caso mais recente em que foi condenada por sonegação de impostos, e também a questão das contestações jurídicas das cobranças de dívida ativa, porque isso aparece como uma estratégia das empresas, e é isso que a gente conseguiu perceber muito claramente nesse estudo que a gente fez do Atlas da Dívida Ativa. Existe uma estratégia de várias dessas empresas, que acumulam dívida ativa e acham uma forma mais vantajosa de ou pagar ou de não pagar, ou simplesmente de acumular também esses recursos que deveriam ser destinados à política pública, deveriam ser destinados aos estados, para acumular mais capital, né? Para multiplicar o seu próprio capital. No caso da Ambev, por exemplo, a gente tem que o dono da Ambev é o homem mais rico do Brasil. Então, a gente sabe que não é falta de dinheiro, não é falta de capital para poder pagar essas dívidas, né? E isso também é muito interessante que as pessoas falam nesses comentários do Instagram que eu comentei com vocês. As pessoas falam disso. Nossa, mas o dono da Ambev é o homem mais rico do Brasil. Como assim ele acumula dívida? Né? E as pessoas falam, eu tenho só um boleto e ainda assim já vou para a SPC, já vou para o Serasa. Então, as pessoas questionam, né? Como pode isso e como essa situação é tão impune? As pessoas não enxergam como isso pode acontecer e não acontecer nada com essas empresas, né? Outro dado que eu trouxe importante da Ambev, que foi analisando o próprio registro o próprio boletim da empresa, né, para os acionistas, demonstrando os lucros e tal, é que o lucro líquido da Ambev só no 4º trimestre de 2020 passou de 7 bilhões. E a gente viu anteriormente que a dívida da Ambev com o Pará está em torno de está um pouco mais de 1 bilhão. Então, quer dizer, tem recurso de sobra para pagar essa dívida, né? E o acumulado do ano de 2020 chegou a 12,1 bilhões de lucro líquido da Ambev. Então, é uma empresa que está gerando bastante lucro
talvez também porque acumula bastante dívida ativa. A gente tem que levar isso em consideração. Então, por que essas empresas, por que essas grandes empresas que nós analisamos ao longo do Atlas da Dívida Ativa, por que elas acumulam, então, tantos estoques em dívida ativa? Por que essas empresas não pagam essas dívidas? A gente analisou várias, né? A gente pegou principalmente as 3 maiores de cada estado para a gente poder analisar. Tem outras empresas que, se a gente se adentrasse, né, a analisar, a gente encontraria outros dados. Mas a gente pode perceber de tudo na análise dessas empresas. Tem empresa que tem dificuldade financeira. A Oi é uma empresa que está em recuperação judicial, né? Então, a gente sabe que existe, com certeza existe uma estratégia, por um lado, de acumulação de riquezas, mas, por outro, existe dificuldade financeira. Tem empresas, principalmente analisando as empresas, pensando nas empresas menores, e aí a gente está falando da colocação 1999, as menores empresas mesmo que devem em cada estado, a gente sabe que isso também não tem a ver com uma estratégia de acumulação. Tem a ver com outras questões, enfim, dívida ativa engloba vários casos diferentes pelos quais as pessoas ou as empresas podem entrar na lista de devedores na dívida ativa. Mas esses casos das grandes empresas é o que chama mais atenção, porque a gente percebe como uma estratégia. A própria Ambev, nesse relatório em que eu citei, que demonstra o lucro líquido da empresa, falava que teve um parágrafo assim que eles falam que a contestação de parte da dívida, com a contestação de parte da dívida ativa, eles tiveram um determinado lucro, porque apesar do estoque de dívida ativa dessas empresas, existe toda uma contestação e que muitas vezes essas empresas vão ganhar, muitas vezes deixa acumular a dívida, mas para depois discutir judicialmente e acabam ganhando. Né? E aí, depois, isso é utilizado lá nos relatórios para demonstrar uma boa gestão da empresa. E aí, foi interessante também que eu vi um comentário sobre isso de uma pessoa aleatória que comentou sobre isso no Instagram, dizendo assim, por que as empresas vão pagar? E aí é interessante porque provavelmente é uma pessoa comum, né? Que está sofrendo os mesmos... sofrendo boa parte da questão da crise econômica que a gente está vivendo, principalmente, né, devido à Covid, mas também à péssima gestão do governo federal. Mas essa pessoa discutia, mas por que essa empresa vai pagar se ela pode não pagar? Então, quer dizer, porque a população precisa que a empresa pague, porque existe uma norma em que as empresas precisam restituir, de certa forma, a população através dos impostos. Todo mundo paga impostos. Então, quer dizer, se esse cidadão comum, a cada compra que vai fazer no supermercado, está pagando impostos, por que a empresa não vai pagar? É uma lógica assim que não... É difícil de entender como é que a pessoa pode defender a empresa e não defender a si mesma, né? Se a lógica é essa, a empresa pode não pagar imposto, por que então a população tem que pagar? E a gente sabe que a população mais pobre é quem mais paga imposto, né, em termos relativos. Então, por que essas empresas não pagam? Tem a questão das dificuldades financeiras, como eu falei, mas tem toda essa estratégia de planejamento tributário. Empresas que contratam grandes escritórios, a refinaria de Manguinhos também, no Rio de Janeiro, é um caso bastante interessante para analisar, porque um dos donos ele acabou criando um escritório de direito tributário justamente para ajudar as empresas a fazer esse planejamento tributário, a evitar pagar imposto. Então, ele usou toda a sabedoria dele dentro da própria empresa para criar, né, um escritório que auxiliasse outras empresas a fazer o mesmo. Só que isso são empresas de grandes recursos, né, são grandes empresas que vão conseguir criar essas estratégias e fazer esse planejamento tributário. Além disso, tem também a sonegação cínica, que a gente escreveu no sentido de que as empresas sabem que precisam pagar, mas sonegam por estratégia financeira. E aí o que importa vai ser o capital dos acionistas, o que importa vai ser o resultado lucrativo da empresa, e toda a questão social, os próprios trabalhadores que estão nessa empresa já não importam, né, nesse sentido. E o último ponto seria a questão das contestações jurídicas das cobranças, que eu já falei para vocês, que as empresas muitas vezes acumulam a dívida ativa para depois contestar judicialmente e acabam vencendo. É uma estratégia também de acumulação de recursos.
E quando essas empresas elas não pagam essa dívida ativa ou deixam de pagar os impostos, muitas vezes podem usar esse valor para investir em outra questão. E, geralmente, não é para investir na própria empresa. Muitas vezes, investir no mercado financeiro, que aí realmente é um recurso que não chega para a população, né? É pura e simplesmente acumulação e multiplicação de capital. Depois, outra questão para fechar a apresentação está relacionada à concentração e o poder financeiro dessas empresas. A relação de poder, que eu já falei para vocês, não só com relação ao poder político, né? As transações, as negociações que essas empresas conseguem fazer com os governos, como também o fato de que grandes empresas têm bastante capital para contratar empresas para fazer planejamento tributário ou para criar estratégias, né, de desviar esses recursos dos impostos para outros setores que multipliquem o capital. Então, por último, que a gente destaca no trabalho bastante, é a questão das relações de poder, que essas relações políticas que essas grandes empresas possuem, elas podem garantir proteção judicial para essas empresas, podem garantir isenção de impostos e perdão de dívidas, além de outras práticas de corrupção que lesam o Estado e a sociedade em prol da lucratividade da empresa e do enriquecimento do empresário. Então, a dívida ativa, como eu disse antes, e como o Juliano também já falou, ela não é um problema em si mesma, ela é um problema a partir do momento que as grandes empresas, né, quer dizer, um dos problemas é que as grandes empresas utilizem a dívida ativa como um instrumento de geração de riqueza, no sentido de não pagam imposto e utiliza esse valor para investir e para a multiplicação do seu próprio capital. Porque isso gera e favorece a concentração de renda no país, em detrimento das políticas públicas que poderiam estar sendo realizadas com esses recursos que não chegam aos estados. Então, esse é um dos grandes problemas, né, dessa concentração da dívida ativa e, principalmente, da concentração em grandes empresas. E é isso. Muito obrigada pela atenção.